Muito bem, hoje eu estou aqui para abordar com você três assuntos importantíssimos sobre o planejamento patrimonial da família. Bem, eu vou falar sobre a doação, o testamento e o inventário. E ainda vou falar alguns casos práticos. Esses próximos assuntos eu vou abordá-los em três episódios, tá? São curtinhos, mas vão ser três partes bem distintas para a gente abordar extensamente o tema. Vamos lá. Bem, primeiro, a doação. Como que funciona a doação em vida? Ela é basicamente o, é, a transferência dos bens para as pessoas que você mais ama ou para os seus herdeiros quando você ainda está vivo. Ou seja, há duas formas de transferência direta para os herdeiros e para as pessoas que você ama, através da doação e através do inventário. Na doação, ela é em vida e no inventário, ela é após a morte. Vamos lá. Na doação, você é, pode fazer através do cartório de notas, né? Só que na doação, você, além de ter que pagar os custos do ITCD, se ainda quiser colocar uma cláusula que chama de usufruto, você ainda vai ter que arcar com o custo adicional para esse tipo de cláusula. E o que seria essa cláusula de usufruto? É você ter acesso a esses bens, você poder usar, gozar desses bens da forma que bem entender, enquanto o donatário, que é a pessoa que recebe o bem doado, ela ainda está viva, né? Porque o usufruto, ele termina ou com a morte do doador, de quem doou o bem, ou de quem recebeu, né? E a doação, ela é um sério problema para o planejamento ou para a entrega dos bens para as pessoas que você ama. Por que disso? Porque às vezes muitas pessoas não sabem, mas a doação, quando você transfere ela para o donatário, né, essa pessoa passa a ser o titular, o proprietário desse bem. E se ele vier a falecer antes do doador, da pessoa que doou o bem para ele, quais são as saídas jurídicas, né? Ou esse bem doado é transmitido para os seus herdeiros, né, para os herdeiros desse donatário, ou se ele não tiver herdeiros, esse bem retorna para o doador, né? Só que nesse retorno ou nesse inventário para os herdeiros, né, o custo ele vai ter que ser suportado de novo, novamente. E quais são esses custos? As taxas do cartório, o ITCD, os honorários de advogado, né? Isso se for tudo certo, ficar tudo bem. Agora imagine a seguinte situação: você doou os seus bens para os seus filhos, né? Vamos colocar um dos filhos. E esse filho era casado, né? Quando esse filho vem a falecer antes de você e você deseja receber esse bem de volta, o, a sua nora pode não deixar que isso aconteça. E quando for feito o inventário, quem que vai receber esse bem? Exatamente, a sua nora, né? Então, a doação é um péssimo meio de transferir os bens para os herdeiros, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Além dos custos que são até maiores, né? Você não tem esse controle sobre esses bens. Imagina se um dia você precisar voltar, né, com esses bens para você, porque você desistiu, ou você quer viajar, ou você quer usar para investir em outro bem, né? E aí, como que fica? Você vai depender da assinatura de um filho? Ok, pode dar certo. Agora, imagine se você depender da assinatura de uma nora, né? Não tem como. Você pode ser que você não consiga ter acesso a esses bens. Agora, imagina ainda se você doa esse bem para dois filhos, né? Que os dois filhos são casados. Imagina a dor de cabeça que vai dar para resolver algum problema. Um dos filhos venha a falecer, ou você quer receber esse bem de volta para fazer algum investimento ou para usar para alguma finalidade exclusiva da família.
depender da assinatura de uma nora e um genro, dois juntos, pode ser que não dê certo, né? Por isso que o planejamento patrimonial, a gente não faz a doação em vida dos bens, porque são formas que, embora o cartório nos demonstre ou nos ofereça, né, como se fosse a melhor saída, né, a melhor forma de transferência dos bens para as pessoas que a gente ama, na verdade, não é, né, infelizmente. E se não for feita a doação em vida, um dos herdeiros tem a saída jurídica de fazer uma compra e venda, né, entre os pais e os filhos. Só que para você fazer uma compra e venda, você tem que ter o lastro do dinheiro, né? Da onde que o dinheiro está saindo. E às vezes o herdeiro pode não ter esse dinheiro, né? Para fazer a declaração de imposto de renda, pode não ter a fonte de receita disso. Então, como que ficaria esse valor, né, perante o cartório, perante o município, que além disso vai ter um custo adicional, né, do ITBI, né, na compra e venda, e às vezes pode até ter imposto de renda também sobre essa compra e venda. Então, são formas meio arcaicas, né, de transferir o bem para os herdeiros, ou para os filhos, ou para um sobrinho, ou para uma pessoa que ama. Então, tem que ficar com muito cuidado, prestar muita atenção, porque a doação ela é uma excelente forma, né, na teoria. Agora, na prática mesmo, ela pode ser um desastre para a família, infelizmente. E muitos não conhecem essa realidade, né? Muitos não sabem que isso pode acontecer. Então, fica a dica, não venha fazer a doação em vida dos bens, a não ser em casos muito específicos, né? Ou então muito definidos que, embora não seja uma boa opção, às vezes um profissional da área, um advogado, pode te auxiliar, né, para ver se era a melhor opção ou não para você. Então, fica a dica e não faça a doação. Só faça em último caso e depois de um auxílio ou de uma orientação de um profissional, tá bom? Fica a dica. Te aguardo no próximo vídeo.